Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com você é Edson Evaristo. E vocês verão a seguir uma entrevista com o Almirante Otton. Essa entrevista foi feita pelo deputado Vadir Damouz, do Partido dos Trabalhadores, e ele faz ali uma série de perguntas para o Almirante Otton sobre a prisão dele, como foi a prisão, um pouco da história do Almirante Otton, um pouco do programa nuclear brasileiro, né? Se você não sabe quem é o Almirante Otton e está meio perdido aqui no vídeo, eu vou resumir para vocês, né, um pouco sobre o motivo desse vídeo, né? O Almirante Otton é um cientista brilhante, né, da Marinha Brasileira, já reformado. Ele foi chefe do Programa Nuclear Brasileiro durante o governo Lula e também ocupou um cargo durante o regime militar, se eu não me engano, durante o governo Figueiredo, no Programa Nuclear Brasileiro também. Durante o governo Lula, ele, além de chefiar o Programa Nuclear, ele estava também coordenando a construção do submarino nuclear brasileiro. Muitas pessoas questionam, né? Mas por que o Brasil precisa de um submarino nuclear? O submarino nuclear ele é muito mais econômico, né? Não quer dizer que esse submarino vai carregar bombas, ogivas nucleares, né? Mísseis nucleares. O submarino nuclear ele tem um reator nuclear, ele funciona com reator nuclear, então ele é muito mais econômico, ele navega muito mais tempo e pode proteger o nosso litoral de forma mais efetiva, de forma mais econômica até. Sem contar a quantidade imensa de tecnologia que vinha se criando em torno da construção desse submarino. Essa tecnologia ela acaba sendo transferida para a indústria, né? E o povo acaba tendo acesso a essa tecnologia de uma certa forma, né? O Brasil acaba sendo beneficiado com isso. Então, a construção do submarino não tem uma intenção agressiva por parte das Forças Armadas brasileiras, né? Bom, ainda mais com essas Forças Armadas com uma grande quantidade de capacho de americano que a gente tem aí, né? Que hoje apoiam o governo Bolsonaro, né? Por causa de traidores do país, né? Apesar que nas nossas Forças Armadas também há muitos patriotas, né? Há muitos militares patriotas, bons militares, que, obviamente, são contra o governo Bolsonaro e a entrega que esse país, que esse governo está fazendo aí, a entrega do patrimônio nacional de empresas de ponta brasileiras para o capital estrangeiro. Então, militar que apoia esse governo é militar traidor. Não tem outra definição, infelizmente. Mas, então é o seguinte, né? Então é isso. Eu vou deixar aí no comentário do vídeo, nos comentários, na descrição do vídeo, um link sobre um outro vídeo que eu fiz sobre o Almirante Otton. Então vocês vão poder acompanhar também aí. Eu não quero me estender muito, porque a entrevista é um pouco longa, então não vou me entender muito nessa introdução aqui, né? Mas vou só fazer alguns comentários, né? O Almirante Otton, ele diz que, né, ele afirma que afirma não com todas, de forma muito direta, né? Mas há pretensões americanas no golpe de 2016, que derrubou a presidente Dilma, em destruir a economia nacional, em paralisar o projeto do submarino nuclear. Então a Lava Jato, por exemplo, teve um papel fundamental nisso, né, em atacar setores estratégicos da nossa economia, para abrir caminho, para abrir espaço para empresas estrangeiras, sobretudo dos Estados Unidos. Hoje os Estados Unidos mandam e desmandam aqui no Brasil, né? Eles comandam a nossa única indústria de tecnologia aeronáutica, que é a Embraer. O Bolsonaro permitiu que entregasse essa empresa para os americanos e toda a tecnologia que ela acumulou nas últimas décadas, né? O Bolsonaro é um servo fiel dos americanos e um traidor do Brasil,
odeia o Brasil, né? Um presidente que odeia o Brasil, ele odeia ser brasileiro, né? Ele gostaria mesmo de ser americano, né? De ser um norte-americano, um estadunidense, né? Então o Almirante Otto ele cita isso também. Ele fala também sobre a arbitrariedade da sua prisão. Quer dizer, um cientista idoso, beirando seus 80 anos na época, com residência física, com residência fixa, enfim, com todos os requisitos para ter uma prisão domiciliar. Mas não, né? O Moro quis que ele ficasse na cadeia, né? O Sérgio Moro, o então juiz Sérgio Moro, hoje ministro do desgoverno Bolsonaro, na época quis que ele ficasse preso mesmo, né? Eu falo sobre a prisão dele com mais detalhes nesse vídeo que está aí na descrição. Ele até pensou em cometer suicídio, é muito triste isso, né? O Almirante Otto, um herói nacional, pensar em cometer suicídio por uma arbitrariedade da justiça, né? Enfim, ele conta o fato que a patifaria da prisão dele foi tamanha que a própria justiça concedia alguma coisa para ele e depois negava o habeas corpus dele, alegando que ele tinha regalia na cadeia. É uma cambada de bandidos, né? Não são juristas, são bandidos essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, né? Enfim, né? No processo dele tem uma agravante, é que ele influenciou uma geração de engenheiros. Ele influenciou uma geração de engenheiros com o patriotismo dele. Ele influenciou engenheiros que acreditavam no Brasil, acreditavam que o Brasil podia ter um desenvolvimento soberano, como a gestão petista demonstrou que pode, como a gestão do Vargas demonstrou que pode, como a gestão do João Goulart mostrou que pode, né, que o Brasil pode sim ter um desenvolvimento soberano com indústrias brasileiras, né, com uma economia nacional com os nossos recursos, onde o dinheiro fica no país, é investido no país, onde profissionais brasileiros são valorizados, né, e tudo isso os americanos não permitem. Claro que um governo também como Bolsonaro também jamais permitiria que o Brasil tivesse um desenvolvimento soberano, né? O negócio deles é vender, entregar aí para os estrangeiros o que for possível, né? Então é isso, gente. Eu não vou fazer mais comentários. Eu espero que vocês apreciem a entrevista e tirem suas conclusões depois, que vocês reflitam sobre isso, sobre o que está acontecendo com o Brasil hoje, que é reflexo aí dos ataques contra a economia brasileira por parte da Operação Lava Jato e do governo Temer-Bolsonaro, que continuaram o estrago na economia, né? Enquanto as pessoas estão aí discutindo porque o Bolsonaro xingou o Paulo Freire, né, de energúmeno, quer dizer, o energúmeno chamando Paulo Freire de energúmeno, né, discutindo aí que o Bolsonaro falou para as pessoas defecarem menos. Quer dizer, o pessoal fica tudo se degladiando, brigando por causa disso aí. Enquanto isso, a economia brasileira e as chances do Brasil se desenvolver, as chances do Brasil ser um país desenvolvido, próspero no futuro, estão sendo destruídos. É triste o que está acontecendo com o Brasil. É muito triste o que está acontecendo com o Brasil. As pessoas ainda não se deram conta do perigo que o país está correndo, né, de uma guerra civil, de separatismo, de escalada da violência e do crime como nunca se viu antes, justamente por causa das ações do governo Bolsonaro, do governo Temer e da Lava Jato, que culminaram, né, aí desde o golpe de 2016, nesse desastre que estamos vendo no Brasil hoje, com aumento de pobreza, o trabalhador tendo que pagar cada vez mais aí,
né? Enquanto isso, os poderosos vão ficando cada vez mais privilegiados e por aí vai, né? Esse Brasil de ricos cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres que o Bolsonaro está construindo aí. É claro que o Bolsonaro não é o grande arquiteto disso tudo, né? O Bolsonaro é apenas um capacho aí dos interesses estrangeiros, dos interesses do capital internacional. Ele é apenas uma carta no baralho. É uma carta descartável. Assim que ele não tiver mais serventia, ele vai comer na mão desse povo. Ele vai sofrer também, o Moro também, quando não tiver mais serventia em destruir a economia brasileira, também vai sofrer bastante, né? E por aí vai, né? Eles vão sofrer com a justiça, eles vão sofrer aí com escárnio público, porque não são mais úteis, né? E os donos do mundo fazem isso mesmo, eles descartam quem eles não querem mais. Então é isso. Acompanhem a entrevista. Até logo. Um grande abraço a todos. Olá pessoal, amigas e amigos. Estamos aqui nesse momento, né? Hoje é segunda-feira, 17 e pouco da tarde. Vamos fazer aqui uma transmissão extraordinária. Extraordinária porque eu estou aqui ao lado de um homem extraordinário. Para minha honra, eu estou aqui ao lado do almirante Otton Pinheiro, um cientista brasileiro de renome mundial, um herói brasileiro, assim eu o reputo, e o almirante, a quem vim visitar, ele aceitou, né, conversar conosco, conversar com todos vocês acerca do Brasil, né, esse país que ele tanto ama e para o qual tantos serviços relevantes prestou ao país e ao povo brasileiro. Mas antes de nós começarmos aqui com o almirante, eu quero, como já é da nossa tradição, quero aqui incentivar vocês a compartilharem, a curtirem, a comentarem, a convidar os amigos a participar, né, dessa conversa. É muito importante ampliar a nossa rede de conversa. Quero saber como é que está chegando o áudio, como é que está chegando o vídeo aí a vocês. Por favor, digam de que cidade vocês estão se comunicando conosco, né? É muito importante para nós ter todos esses dados, né, para que a gente tenha uma interação mais aperfeiçoada, né, mais democrática, mais extensa, né, porque isso aqui, isso não sai no Jornal Nacional, não sai no Fantástico, não sai no Estadão, não sai na Folha de São Paulo, né? Este aqui é um ambiente da democracia, né? Infelizmente, a democracia hoje foi relegada a um plano menos do que secundário aqui no Brasil. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é um diálogo com todos os democratas, com todos aqueles que amam o Brasil, com todos aqueles que querem um desenvolvimento brasileiro, né, econômico, político e social autônomo. Todos aqueles que querem um Estado brasileiro forte para o seu povo, que seja capaz de prover, que seja capaz de suprir as necessidades básicas do seu povo. E eu estou aqui com um homem que sempre idealizou isso, um almirante Otton Pinheiro. Então, almirante, eu quero aqui, antes de mais nada, agradecer a sua gentileza, né, em aceitar conversar conosco nesse final de tarde aqui, esse belíssimo final de tarde aqui no Rio de Janeiro. Então, almirante, até para que os jovens que apenas o conhecem pelo nome, né, o conhecem quase que por lenda, né, seria importante o senhor falar do senhor próprio, né? Quem é o senhor, enfim, o que o senhor fez, o que o senhor pensa, né? É importante esse cartão, né, de apresentação
aqui para os nossos amigos e amigas que estão nos ouvindo nesse momento. Em primeiro lugar, eu queria agradecer as suas palavras, que são muito mais bondosas do que eu mereço, mas eu sou um brasileiro que nasceu no que eu chamo de Brasil profundo. Eu nasci no interior do estado do Rio. Os primeiros anos da minha vida foram na margem de São Francisco, lá no Nordeste. Filho de um médico que era pesquisador, foi fazer pesquisa sobre doenças tropicais lá. Então foi um brasileiro que veio do Brasil profundo e ama esse país e quer dele. Não é uma potência no sentido assim de fortaleza militar, é uma potência de bem-estar, um país que a gente conviva bem com os vizinhos de uma forma boa e seja um país que participe do jogo mundial e com uma contribuição positiva. E a gente tem condição de fazer isso, mas evidentemente tem que trabalhar muito, desenvolver os nossos produtos aqui, não achar que os outros vão pegar a gente pela mão e conduzir para a felicidade. A felicidade a gente conquista, ninguém concede. Então, é dentro dessa maneira de pensar que eu tive a sorte de ter pessoas que pensavam até com mais fervor do que eu, muita gente. Então, eu digo que eu fui feliz, que eu tive pessoas, eu acho que a gente não faz nada sozinho, eu tive a oportunidade de trabalhar em equipes fantásticas. Qual é a sua formação acadêmica? Bem, eu vim de Friburgo, fiz primeiro a escola naval, depois eu fiz um concurso que me levou à Escola Politécnica de São Paulo. Então eu tive o curso de engenharia naval, acabei fazendo as duas especialidades, quer dizer, propulsão naval e arquitetura naval lá em São Paulo. E o senhor entrou para a Marinha quando? Eu entrei para a Marinha com 15 anos de idade. 15 anos? 15 anos, em 1955. Fazendo 15 para 16. E a USP foi muito bom, aqueles anos de curso, eu fiz muitos amigos lá, foi uma época muito... Mais tarde, eu não esperava, voltei para a USP, depois de cursar engenharia nuclear lá no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Na realidade, eu não planejava isso, mas eu fui preterido por um colega meu que era menos graduado e não tinha sido, o curso dele tinha sido um pouco menos notas do que eu tive, mas ele tinha boas credenciais políticas e me preteriu para um curso de pós-graduação em engenharia naval. Mas, como eu trabalhei alguns anos no Nacional de Marinha e trabalhava com muito afinco e tinha um diretor que era muito severo, mas foi uma época pujante da Nacional de Marinha. Isso nós estamos falando mais ou menos de que época? Isso foi na década de 70. E todas as... Então já estávamos aqui no Brasil sob ditadura militar. Tá. Mas ele era um camarada fantástico. Primeiro é o seguinte, era de uma bondade completa. Quem é? Realmente é o Arnaldo Negueiro Januzzi. Ele é muito bravo com quem não trabalhava, mas de um coração fantástico. E as pessoas mais humildes ele tratava, era um jeito fantástico. E quando ele soube que mentiram para ele dizendo que eu tinha escolhido trabalhar na Inglaterra 2 anos na construção de fragata, porque eu era o responsável, porque ele muito novo, ele deu a missão de implantar o programa de construção de fragata nacional. Eu tive 2 anos, primeiro trabalhando em reparo de navio. Ele falou, não quero navio parado, nós tínhamos 2 anos sem um navio da Marinha parado. Ele dava a missão, era curto e grosso. E depois ele passou para a construção porque tinha prometido ao ministro 2 navios de patrulha no Amazonas, que estão funcionando até hoje no Amazonas. E ele passou em março porque tinha os 2 navios prontos, só estava previsto um. É ultra seco. Agora, essa sua ligação já na Marinha com a dimensão nuclear, com o setor nuclear, como é que se deu? Foi por acaso. Foi por acaso mesmo. Muito por acaso. Até eu
como disse, pretendia fazer uma pós-graduação em engenharia naval, fui preterido. E no lançamento da primeira fragata, tem certas coisas, eu acredito em certas coisas assim, que o destino programa para a gente. Foi mais ou menos assim. Quando nós estávamos lançando a primeira fragata, no primeiro ano do presidente Geisel. 74. E o lançamento foi em setembro de 74. E nós estávamos com uma dificuldade pelo seguinte, que aquela bacia que a gente lançava o navio, não pôde ser dragada, estava com 80 centímetros só na maré alta. E eu era encarregado do lançamento, é uma coisa engraçada, a gente assina os cálculos de lançamento, no momento que assinou, a gente é responsável. E eu estava lá controlando o negócio, chegou o coronel da presidência, me chamou assim, oficial, o presidente... O senhor qual era a sua patente, né? Era capitão de corveta. Capitão de corveta. 2 postos abaixo dele. Uhum. Chegou, oficial, o presidente chegou mais cedo, o senhor abrevia a cerimônia. Eu falei, coronel, aqui tem 2 coisas. Um é a cerimônia, conforme o senhor disse, o outro é o lançamento do navio. Quando eu assisti a aula de lançamento do navio, vi que alguns viraram, tem determinadas condições, eu sou responsável, assinei um termo de responsabilidade. Então, a cerimônia, se alguém tiver que abreviar, não sou eu, é o diretor da Sanal, ou o ministro, se o presidente está aí, o ministro da Marinha certamente dá. Outra coisa é o lançamento do navio. O lançamento do navio, nem ele, o presidente, me faz antecipar. Ele pode tirar daqui e botar outro para antecipar, mas eu não vou. Antes de 3,26, que é o ponto alto da maré, que só tem 80 centímetros de folga, no pródigo de Vante, é o último ponto que o navio entra dentro d'água. E aquilo é muito perigoso. Então, tem que ser 3,26. Antes de 3,26, ninguém... Mas o coronel, com essa autoridade toda que o senhor manifesta, se conseguir manobrar com a lua mexe com a maré, aí a gente chega... Ele chegou, acho... Eu estava gozando, doutor. Não, mas isso me prejudicou muito ao longo da vida, que eu sempre fui reverente. A reverência é uma coisa que não é muito aceita no meio militar. Né? Eu sobrevivi porque tive chefes tolerantes. Mas ele saiu bravo e tinha o meu chefe nacional falou, poxa, esse cara deu azar de falar com um cara mais irreverente que tem na Marinha. Mas quando eu estava vindo, foi um senhor de cabelo assim, branco, perguntou, senhor, o almirante Álvaro Alberto. Almirante Álvaro Alberto. Está muito doente, está naquela cadeira de roda, mostrou-lhe para uma sombrazinha. Eu tinha feito um telhado assim para construir algumas embarcações em série. Ele está lá naquele... Mas está muito quente, só não arranja um água gelada, um refresco para ele. Eu falei, deixa comigo. Eu cheguei, o segundo tenente estava comigo, escuta, me deu uma jacuba, refresco da Marinha chama jacuba, uma jacuba com o tenente Roberto. Mas eu ouvi falar muito bem desse camarada quando eu estava na escola naval. Então você faz o seguinte, quando chegar, você traz, que se eu tiver um jeitinho, eu vou lá, eu mesmo vou entregar. Ela que estava confusão com o presidente da República, lá eu encarregar o lançamento, mas eu... Por isso que eu acho que é uma certa predestinação. Aí cheguei lá para ele com aquela bandeja e falei, realmente, eu soube que o senhor estava aqui, eu vi falar muito bem do senhor quando eu era aluno da Escola Naval. Eu sou encarregado do lançamento, mas eu dei um jeitinho, trouxe aqui para o senhor o seu refresco. Eu falei, puxa, meu filho, ser encarregado do lançamento é uma coisa complicada, lançamento, que eu sei. Desejo boa sorte no lançamento e Deus te ilumine, meu filho. Então, até aquele momento, né, imaginar, 2 meses depois, 3, quando eu fui preterido, sem pensar nisso, mas eu tenho a impressão que isso teve alguma função. Aí eu resolvi, por minha autorregressão, já que o diretor da Sanal de Marinha chegou lá, você não vai ser preterido assim, um cara que trabalha igual você escolhe a escola, o curso, você bem entende. Tem que entender, quando que vem eu te mando, você está novo ainda. Aí, já que ele me deu essa chance, eu escolhi nuclear. Mas foi uma coisa, ele também eu achava, naquela época, que eu tinha começado a fazer os cursos básicos da Escola de Guerra Naval, que com o mundo de satélites, a única arma efetiva para um país assim, mais fraco como o nosso, é o submarino. E o submarino, para valer, é com propulsão nuclear, os outros são subversíveis, não são submarinos. Então, quando naquela época eu falei, bom, eu vou sair esse negócio, que eu começo a formar gente para um dia... Foi assim, não tinha pretensão de eu mesmo conduzir um programa. Foi uma surpresa para mim mais tarde quando eu recebi essa missão. Mas até chegar lá, o senhor se especializou nisso. Se especializou
Foram 2 anos e meio que eu me dediquei. Eu não era um aluno mais, eu já tinha 9 anos formado, já tinha passado por experiências de engenharia. Eu tive talvez o cara mais demandado do Nacional naquela época, tinha sido as missões mais espinhosas eu tinha tido. Então eu já era com uma certa prática. Normalmente, quando se fala do senhor, se fala o pai do programa nuclear brasileiro. Por quê? É porque nós tínhamos tido uma experiência de fazer um acordo Brasil e Alemanha. Isso ainda no governo Geisel? Houve uma coincidência do destino. Quando ele assinou, iniciei meu curso lá no MIT no mesmo mês que ele assinou o acordo Brasil-Alemanha. E no curso lá vi que aquele acordo não servia para nada, porque o Brasil precisava de estratégica, não teria. Isso é uma coisa que eu fiz, então, esses 2 anos e meio, eu via muitas críticas, porque o Geisel, a intenção dele foi muito boa. Ele queria autonomia nuclear brasileira. Mas na negociação, quem negociou... O que nós podemos chamar de autonomia nuclear brasileira? O que significa isso? É o seguinte, a gente tem... o reator é como um automóvel. Você tem um automóvel sem gasolina, não adianta. Então, é fundamental que ela tenha combustível. E nós tínhamos optado por um reator que é muito bom para produzir energia, que é o PWR, mas ele precisa de urânio enriquecido, que na época os americanos tinham feito um tratado de 30 anos de fornecer combustível, que logo depois foi revisto, uma série de exigências. Aí o Geisel quis o seguinte, comprar um monte de centrais para estimular os alemães a cederem a tecnologia do ciclo do combustível. E eles enganaram ele. Então lá, uma coisa que eu aprendi, o que eu devo fazer ao terminar meu curso? Eu vou perguntar o que eu acho. Vou até dizer que o que nós compramos não serve para nada. Mas para quem dizer isso, qual seria a alternativa? Então eu comecei lá, já no curso, imaginar. Então a centrífuga... Mas isso lá atrás, isso lá ainda no governo Geisel? Na minha cabeça, coincidiu com o governo dele, quando eu cheguei do curso, estava terminando o governo dele também. Foi 78. 78. Foi quando tinha o almirante Maximiano, que era um chefe fantástico. Era o ministro da Marinha, né? Ele não era ministro, ele ia ser. Ia ser. No Figueiredo. O sucessor entrou o Figueiredo, ele foi ministro do Figueiredo. Mas era um enantado especial, é que eles criaram base na Antártica. Eles tinham uma visão diferente. Uma organização militar é como uma empresa, como um time de futebol. Tem direções muito boas, tem outras não tão boas. Mas naquele momento nós já podíamos dizer que o Brasil possuía um programa nuclear? Foi o programa nuclear... Quando nasceu o programa nuclear? O programa nuclear para valer nasceu quando um colega nosso da Força Aérea demonstrou para o presidente Geisel que era o José Alberto Albano Amarante, o grande cientista, que demonstrou para o presidente Geisel que aquele processo de enriquecimento de urânio que tinha comprado provavelmente não funcionaria direito. E conseguiu a permissão do presidente para começar a tentar fazer enriquecimento por laser. E quando eu vim, eu cheguei com a ideia de centrífuga, mas eu sugeri, em vez de começar a centrífuga, primeiro avaliar se o laser dava resultado a curto prazo, e caso não desse, a gente juntava para fazer a centrífuga. E não dava? Não dava, foi os 4 meses eu consultei os melhores físicos brasileiros, e cheguei à conclusão que não dava, aí junto com o Amarante, ele é um cara fantástico, até tem um pedaço de Ana Marca, eu botei o nome dele, que é uma coisa rara, uma força armada dá um pedaço, o nome do cara da outra força. Marinha Aeronáutica. Então, começamos e 2 anos depois tinha o primeiro resultado. Eu tinha pressa de ter um resultado, porque a gente ficar toda a vida prometendo, as coisas se degradam. Então nós trabalhamos dia e noite para lançar um tipo revolucionário da centrífuga. Era realmente, até hoje na época, muito mais. Na época o senhor pensava num artefato nuclear? Não, eu focava em produzir combustível para o submarino,
porque ninguém forneceria combustível para submarino. O Canadá tinha tentado, não conseguiu. E também eu achava que nós temos uma riqueza mineral em urânio muito grande. E aquilo que vai fazer é acabar resolvendo o problema econômico. O senhor cientificamente, o senhor dominou ou domina o ciclo do urânio? O Brasil domina. Desde 2 de setembro. 2 de setembro de 82, no primeiro tempo nós concentramos... Para deixar claro, para fazer a bomba atômica. O Brasil domina completamente. E, na realidade, a bomba não é só o... E por que o senhor nunca defendeu que o Brasil... Porque eu não sou especialista em relações internacionais, eu apenas sou, enfim, quem lê jornal, quem vê televisão às vezes, né, hoje em dia. Mas, enfim, o que eu percebo como cidadão comum é que os países detentores de arsenal nuclear são mais respeitados. Eu acho o seguinte, que eu sou um cara latinista. Quer dizer, tem gente que tem certo vergonha de ter nascido na América do Sul, não tenho orgulho de ter nascido na América do Sul. Eu acho que a gente tem que ter todas as condições para rapidamente ter bomba, porque os nossos... quem vier nos ameaçar não vai ser ninguém da América do Sul. A gente tem que ter capacidade de rapidamente ter. Mas se a gente tiver, de certa forma, a gente desbalanceia um pouco o equilíbrio de poder aqui. Então, eu sempre fui favorável a ter o artefato. A capacidade de ter. Tem que ter. Por quê? Porque os países centrais, eles chamam a bomba nuclear como arma de destruição em massa. Porque eles usaram para destruir massa. Hiroshima e Nagasaki foram 2 holocaustos que a humanidade tem que cobrar, são 2 holocaustos. Mas ela é também uma inibidora de concentração de força. E um país só invade o outro, veio o caso do Iraque. 3 pinças, uma que veio pelo Kuwait, uma pelo Mar Vermelho e outra pelo Mediterrâneo. Ninguém concentra força se o outro tem um artefato. Então, o artefato nuclear, o nome dele é arma de destruição em massa, vírgula, e inibidora de concentração de força. Então, o Brasil um dia... Podia ser ou inibidora, né? Ao invés de ser inibidor. E ou inibidor. Inibidor. Então, o Brasil, é importante que ele tenha a capacidade para, se for necessário, usar como inibidora de concentração de força e atacar a gente. Então, eu acho que, estrategicamente, a gente tem que ter a capacidade, que se o cenário mudar, a gente tem que ter a capacidade de fazer rápido. Mas não precisa fazer, porque desbalancearia um continente que a gente convive muito bem com os vizinhos. E eu acho que conviver bem com os vizinhos é uma graça. Almirante, pelo que eu sei da sua trajetória, do seu currículo, da sua história, ao longo do tempo o senhor se tornou uma referência mundial na área nuclear. O senhor recebeu convites de outros países, e sendo bem explícito, inclusive, para construir artefatos nucleares? Não, eu recebi da Agência Internacional, logo assim que eu me aposentei da Marinha. Você se aposentou quando? Em 1994. Eu recebi do Dr. Schiffer, que era um alto funcionário lá, para trabalhar na agência. Eu falei, doutor Schiffer, se não for para inspecionar o Brasil, porque não tem sentido eu ter trabalhado num programa secreto do Brasil depois de ir lá inspecionar. O emprego era muito bom, mas eu abri mão. Falei, se inspecionar todo mundo, menos do Brasil, eu topo. Agora, lá no Brasil, eu não topo, não. E isso não interessava. Então, foi uma proposta formal. Ora, Almirante, o senhor estava com o desdobramento disso acabou por ter um desfecho infausto na sua vida. O senhor estava com um projeto de uma centrífuga. Não, eu estou vendo que a gente continua. Mas antes quando eu me aposentei da Marinha, eu fiz um concurso para ser pesquisador da Comissão Nacional de Energia Nuclear lá em São Paulo. Foram 16 doutores em ciência, eu tirei o primeiro lugar, mas nós estávamos numa fase de globalização, que é a década de 90, né? Me aposentei em 94, então só tinham 2 vagas e naquela época não havia obrigatoriedade de chamar o primeiro do concurso.
Então, o segundo era meu amigo que estava sendo prejudicado. Então, quando eu entrei com a desistência, ele foi chamado no mês seguinte, foi o terceiro também, o Anódega, o terceiro. Aí que eu resolvi iniciar minha vida em consultoria. Tive firma de geofísica, junto com um professor da Universidade de Roma. Ou seja, eu tive muito trabalho naqueles anos que eu tive uma pequena empresa. Nunca me faltou trabalho. Tinha alguns trabalhos que até me entusiasmavam bastante, por exemplo, um sistema de navegação de cabotagem para sobrecarregar menos a BR-101. A BR-101 qual é? Essa que vai do sul até o norte, lá em cima, que a gente usa para tudo, né? E não usa o sistema de cabotagem aqui no Brasil. Mas depois eu fui em 2001, o professor Goldenberg pediu que eu fizesse uma avaliação Da Goldenberg? Da Goldenberg, com um grupo da FUSP, sobre a viabilidade do projeto Angra 3. Eu fiz para ele gostou muito do trabalho. Eu coordenava um grupo de engenheiros da Fundação da Universidade de São Paulo. Mas eu continuei trabalhando em atividades. O único trabalho que eu fiz assim, nuclear depois que eu aposentei da Marinha foi esse para o professor Goldenberg. Mas quando eu estava estudando lá no MIT, eu me preocupei muito com a parte de energia de país, o que chama de balanço de energia para países. E eu achava, e acho até hoje, que nós estamos usando mal o nosso país. Nós estamos pagando um preço da eletricidade absurdo. E a gente pode usar com mais lógica aquilo que nós temos no Brasil. Tem um sistema limpo. Nós estamos usando mais térmicas a gás, agora está importando gás de fora, do exterior, gastando uma fortuna, importando gás com o preço da eletricidade lá em cima. E a gente pode usar com mais inteligência o nosso sistema. Eu acho que a modelagem do nosso sistema, feita na década de 90, foi feita por um grupo de ingleses que foi contratado, e eles modelaram tendo como referência o sistema inglês, que só tem térmicas. E térmica é o homem que controla. O nosso sistema, a maior parte da energia produzida não é o homem que controla, é a natureza. Então, o sistema não pode ser o mesmo sistema inglês, não pode ser a mesma lógica, nem econômica, nem de aproveitamento. Então, eu acho que a gente está usando mal o nosso sistema, está deixando de usar melhor e está pagando mais, o público está pagando mais do que precisa. Bom, o senhor elaborou um projeto alternativo em relação a essa opção? Foi um estudo que eu fiz em 2004, que por encomenda, porque tinha uma empresa que tinha ganho a concorrência na década de 80 para construir a H3, e a H3 começou, eles estavam começando a mexer na escavação, parou. Então eu estava lá na firma de consultoria, apareceu um camarada lá, o Chuchu que... Qual foi a empresa? Essa firma Andrade Gutierrez. Andrade Gutierrez. Então, o senhor que é militar sabe que uma central nuclear é uma coisa estratégica. Eu falei, olha, sob o ponto de vista militar, essa central que nós estamos não é estratégica. Porque o combustível que entra nela é de baixo aquecimento, e o combustível queimado, ele sai queimado demais. Ele não dá para fazer bomba, ele não é o plutônio chamado weapons grade. É impossível fazer uma bomba se alguém está controlando com um reator desse tipo. Agora, ela é estratégica do ponto de vista econômico e energético. E isso eu acho que eu tenho condição de provar, que a gente tem que, o que ocorreu no sistema nosso, que a gente vem baseando fortemente na parte hidrelétrica, que é muito bom, é o melhor sistema geral, mas o nosso reservatório, o volume da água no reservatório parou de crescer no final da década de 80. E nós não temos um sistema que permite varar anos secos consecutivos. Então, eu propus esse estudo, disse qual era o preço, eu sempre trabalhava na reserva. É o seguinte, como eu tinha um salário marinheiro pequeno, mas eu fazia propostas técnicas para essas grandes companhias, só fazia a técnica, não entrava na parte econômica. E fixava um preço, no caso de sucesso da concorrência. E fizemos um contrato, pedi de fazer o contrato, falei, não pode, porque
se saiu mais tarde, baseado em outra razão qualquer, sua família, o senhor pode não estar presente, sua família fizer, nós somos uma empresa de alto nível. Aí, realmente, eu perguntei lá em São Paulo, tinha um amigo meu, ficou amigo porque eu trabalhei para ele algumas vezes, depois Marcos Freitas já faleceu. Era um dos donos da Socicam, uma firma muito grande. Eu perguntei, escuta, eu posso confiar na palavra desse cara? Ele falou, não, é uma firma grande, em geral, os contratos feitos em alto nível. Então, foi confirmado, eu fiz um trabalho que seria baseado no sucesso, fiz para eles, entreguei o trabalho... Seria baseado no êxito. No êxito, Mas eu entreguei esse trabalho em dezembro de 2004. Eu fui para a Eletronuclear em 2005, final de 2005. Então, é um trabalho, eu registrei, eu tenho até a revista da empresa que eu publiquei, que eles já pediram até que eu publicasse o trabalho, eu publiquei numa ONG, que o presidente da ONG era o professor Goldenberg. Nós assim, temos pontos de vista assim, energéticos, assim, nem sempre coincidentes, mas temos uma amizade pessoal muito boa, respeito muito ele. A gente pode discordar da ideia, mas ter... E até eles acharam interessante que eu publicasse para essa ONG. E esse contrato foi criminalizado. Como? Esse contrato foi criminalizado? Foi criminalizado. É um acordo, não foi um contrato. Se fosse hoje, com a prática de hoje, eu teria pedido um contrato com como é que se diz, confissão de dívida no sucesso. Mas eles não queriam fazer porque podia sair por outra razão e não... Porque aquele contrato ele deixou claro a situação. O Brasil ou tem térmica de base ou nós vamos pagar caro. É duro como o sistema não entendeu isso até hoje. Nós estamos hoje, esse mês, o brasileiro está pagando um preço fabuloso por eletricidade, desnecessariamente. Me diga uma coisa, enfim, tudo isso que aconteceu com o senhor, a prisão, enfim, todos esses percalços, que eu considero, eu sou amigo do seu advogado, né, doutor Fernando Fernandes, que tão bem o assiste, e ele, a meu pedido, né, eu li o seu processo, li as provas e vi que ali é uma absoluta aberração jurídica a sua condenação. Mas como é que o senhor se sente, né? Na sua opinião, há um interesse aí escondido em tirá-lo de circulação, em tirá-lo do debate da política nuclear brasileira? O senhor acha que existe interesse, inclusive... Eu acho que não é pretensão de minha parte, não. Estrangeiro? Tem alguns fatos, eu gosto de basear em fato, porque opinião, cada um tem sua. É um fato. Eu estava preso em Curitiba, 10 dias depois veio uma comissão dos Estados Unidos para discutir de novo o protocolo adicional do Tratado de Não Proliferação, que quando o ministro Jobim, no governo Lula, o Brasil recusou de assinar. E recusou assinar por quê? Porque era um tratado que feria a nossa Constituição. Ele permitiria que a casa de qualquer brasileiro ou qualquer firma, a qualquer momento, sem um mandato judicial, fosse inspecionada. E a gente, da época, eu atuei muito nisso, até fui a Washington, numa reunião para assessorar, numa reunião de 70, 80 presidentes da República. Isso já no governo Lula. Em 2010, se não me engano, 2009, 2010. E a atuação foi muito... Eu acompanhei o ministro Jobim no Pentágono, até quando eu saí do Pentágono... O ministro Jobim era ministro da Defesa. Quando eu saí do Pentágono, que eu nunca esperava entrar, eu saí com uma certa premonição. Falei, vamos cobrar caro um dia, isso eu acho que cobraram. O senhor afrontou, na verdade... Eu não afrontei, eu não sou anti-americano, até eu separo as duas coisas. Eu acho que tem o povo americano e tem um sistema que hoje está instalado nos Estados Unidos, já teve instalado na Inglaterra, teve um sistema internacional que se alimenta muito da indústria bélica e na indústria do petróleo. Mas o povo americano, eu não tenho nada, eu morei lá, nesse momento que nós estamos conversando aqui, lá no Afeganistão, tem um rapaz de 24, 25 anos americano, botando a vida dele em perigo, jurando que está defendendo o interesse dos Estados Unidos, ele está defendendo o interesse de grupos aí.
Então eu separo o povo americano, que é um povo como a gente, de um sistema que existe, que se explora até o povo de lá, imagina a gente. Esse é o meu raciocínio. Então esse sistema, tudo que a gente fez, de certa forma, não que a gente quisesse afrontar, que eu nunca quis afrontar ninguém, a gente quis dar meios para o Brasil. Eu tenho um orgulho danado. A gente, ao longo da vida, criou cerca de uns 5 mil empregos. Mas eles provavelmente se sentiram afrontados. Certamente. Isso aí é fato. Eu tive camada do CIA que morava no andar de baixo, no edifício que eu morava em São Paulo. E tinha mais outro que morava no edifício. Então, a vida toda eu sentia que... Mas eu acho que a gente, sem querer afrontar, tem que continuar, não pode se intimidar. Eu tinha, digamos, uma das preocupações que eu tinha com o meu colega da Força Aérea. Ele, de repente, teve no que aquilo que o senhor pensa de um programa nuclear brasileiro não é de aceitação dos Estados Unidos? Olha, primeiro, seguinte, energia é uma coisa séria. O país tem energia mais barata, tem um desempenho de sociedade melhor. E sempre usar, não precisa de muito nuclear, mas tem que ter uma fatia para equilibrar o sistema. Se a gente usar com racionalidade os nossos meios, a gente tem energia mais barata. E a energia mais barata dá uma competitividade. E internacionalmente, se um povo tem a competitividade, ele desequilibra algum. Por exemplo, a China hoje, de certa forma, está desequilibrando o mundo, porque ela passou a ser mais eficiente, vender produtos. Então, o fato de se tornar uma sociedade mais eficiente, querendo ou não querendo afrontar ninguém, mas a gente desequilibra, tira, digamos, da zona de conforto determinadas pessoas, grupos. Então, isso afronta. E o trabalho foi sempre, eu sempre trabalhei pensando naquilo, não querendo afrontar ninguém, não tenho inimizade com ninguém, mas eu gosto disso aqui. Mas possivelmente isso foi decisivo para o que aconteceu com o senhor. Eu não tenho a menor dúvida, tem alguns fatos na vida que dão. Esse, por exemplo, essa coincidência. Tem várias coincidências e também determinadas coisas que são feitas são ditatoriais. Por exemplo, foi negado o habeas corpus porque eu tinha o telefone na minha cela. Eu tinha uma cela com grade lá no Corpo Fuzileiro. Eu estive lá, eu visitei. Nunca tive... Tinha um regulamento de Marinha que permite, para quem tem pessoa doente em casa, ligar. Não o seu telefone, o telefone oficial de lá. E era o telefone do oficial de serviço. Tinha meio de verificar, eu fui acusado, negado ao habeas corpus, com o argumento que eu tinha telefone na minha cela, que é uma grande mentira. Melhor que o senhor tinha uma pessoa doente em casa? A minha esposa tem Alzheimer, né? Ela vem para telefonar para saber como é que está, como é que passou o dia, para cuidar dela, né? Uhum. E foi negado baseado numa mentira. Aquilo é uma mentira. Outra mentira que quando eu estava preso em casa, eu entrei em contato com a empresa. Mentira. Nunca mostraram nada. O jeito escreve que é aquilo e fica. E vira verdade. Né? Vira verdade. É muito difícil de viver num sistema que o camarada diz uma coisa e vira verdade. Mirante, nessa injustiça que se abateu sobre o senhor, eu considero não só eu, milhares de pessoas, um perseguido político. O que mais o indignou? O senhor está com quantos anos? Agora, quase 79, 78 lá vai Pois o senhor foi condenado a 43 anos de prisão. Né? Isso por si só. O senhor veja só, por exemplo, sem aqui, o Brasil é um país em que nem 8% dos homicídios são apurados. Né? Uma das coisas que mais me indignou, o senhor tocou num ponto. Sim. Tem um quartelamento. Quando eu estava preso em Curitiba, são 5 dias de prisão temporária para depois converter em prisão preventiva. E foi consultado o Ministério Público. Eu tinha sido convidado 2 vezes pelo seu Janot, quando ele era da Escola Superior do Ministério Público. Eu fui convidado 2 vezes para painel de debate. Uma das vezes ele me chamou de cidadão ilustre. Pois é.
Procurador, o futuro Procurador-Geral da República. No parecer dele, ele me conhecia, tanto é que uma vez me chamou de cidadão ilustre, mandou passagem para ir de São Paulo para lá. O parecer dele foi o seguinte, que eu, nas ruas, representava um maior perigo para a sociedade do que um criminoso comum. Quer dizer, eu fiquei indignado, eu li esse parecer, eu tenho esse parecer guardado. Então, quem tiver dúvida, eu tenho esse parecer. Então, dizer que eu, na rua, sou mais perigoso que o criminoso comum é uma atitude midiátrica e desonesta. Almirante, o senhor, enfim, uma das coisas que falam acerca dessas operações é envolver familiares para pressionar o preso, para pressionar o acusado. Aconteceu isso com o senhor, né? Colocar a sua filha assim. 14 anos, minha filha, foi um trabalho que eu tinha feito, falei, pode receber que esse é o trabalho feito, e deu 14 anos, é um absurdo. Então, ou seja, pressão. Mas como não tem nada, aquilo que eu fiz é o que eu disse. Gente, o senhor provavelmente... Por favor, estou falando coisas que eu sei que são delicadas, que doem, que machucam, mas é importante que as pessoas tenham conhecimento. O senhor, obviamente, o senhor é um homem bem informado, só acompanhou o que aconteceu com o reitor da Universidade de Santa Catarina. E o senhor não me pediu reserva em relação a isso foi noticiado na imprensa. O senhor tentou a mesma via. Assim, o senhor faz um paralelo entre... Eu fiquei indignado na hora por causa do negócio da minha filha. Daí, eu pensei em tirar cordões de 3 calções. Eu estava achando que estava escondido, fazer uma cordinha, mas teve um oficial lá que observou pela televisão, foi lá, revistou e mais 10 minutos ela chegava atrasada. Não foi assim vergonha, não, foi revolta. Eu queria chamar a atenção. Eu imagino que ele deva ter chamar a atenção, revoltado com o que ocorreu com ele. Fizeram uma indignidade com ele. Primeiro, o senhor é um homem com uma folha de serviço impecável, serviços prestados ao país, que, aliás, essa folha de serviço serviu de agravante. Eu não sou penalista, não sou criminalista, mas o pouco que eu me lembro das aulas de direito penal que eu tive, isso deveria servir de atenuante. Até para o cidadão comum. Não, vamos imaginar, o que não é verdade, né, que o senhor tivesse culpa provada nesse processo, coisa que não aconteceu e não acontece. Trata-se de perseguição mesmo. Como é que o senhor... Poxa, tudo aquilo que eu fiz pelo país, na hora da dosimetria da pena, da fixação da pena, é utilizado contra mim. Um agravante. Está escrito textualmente que eu influenciei, não creio que seja gerações de oficiais novos engenheiros. Então eu devia saber o que é certo. Como se eu devia fazer isso certo, na opinião dele fiz errado, isso foi um agravante. Então é a primeira vez que eu ouvi falar, pode ser que tenha havido, que quando chegou a exceção, qualquer coisa, mas que o sujeito reconhece que é bons antecedentes e diz que eu influenciei. Não são bons antecedentes, Almirante. Não são bons antecedentes. Mas virou... É uma folha de serviços prestada no país. Virou contra. Eu não chego a dizer que foi porque na equipe que eu trabalhava, a gente, pessoal, civis e militares, trabalhavam com tanto fervor que eu fico até com vergonha de dizer que é uma folha de serviço, que eu acho um desrespeito ao engajamento deles também, porque foi, digamos, foi uma experiência de vida fantástica trabalhar com aquelas pessoas. São pessoas que, até 3 anos atrás, nós tínhamos
2 almoços em São Paulo, pessoas que já não estavam lá, iam de 80 a 120 pessoas, porque a gente sentia um clima naquela época, um clima de engajamento, de desafio. Pelo país, né? Pelo país. E que unia muita gente, né? Senhor, já para nós encerrarmos a nossa conversa, o senhor está vivendo a liberdade nesse momento, graças, em larga medida, ao trabalho competente do seu Doutor Fernandes, sem dúvida. Fernando Fernandes. O senhor está tendo a oportunidade de cuidar da sua esposa? Todo dia ela está mais calma. Uhum. Segundo a cuidadora, minha filha, ela deu uma... E uma coisa que me indignou muito é o seguinte: o Ministério Público ir no médico da minha mulher para pegar os dados lá, que para mim o sigilo médico é sigilo. Eles foram lá e pegaram da enfermeira e obrigaram ela a dar ficha. E até depois, quando eu estava preso em casa, o médico perguntou: escuta, ela deu a ficha, não era para dar, porque a lei o que eu faço? Despeço ela? Eu falei: não despede ela, porque poxa, uma moça lá, ela não sabe legislação. Chega um camarada da polícia, do Ministério Público, obriga ela a dar, ela dá. Claro. Então, por favor, não faça isso, não, que eu vou ficar com a consciência tranquila. Explica para ela que ela não é para dar, mas não despede ela, não é o caso. Mas isso aí é uma truculência, isso é um absurdo. Foram lá, obrigaram a moça a dar a ficha para ver se a mulher... E também não adiantou porque não levaram em consideração. Mas esses são os dias que nós estamos vivendo, Almirante, infelizmente, dias que nós pensávamos que tinham ido embora e voltaram. Mas, Almirante, mais uma vez eu lhe peço permissão, mas o senhor teve um câncer, um melanoma detectado no momento que o senhor estava confinado lá naquele quartel. E assim, como é que o senhor está hoje? Graças a Deus, bem, foi feita a biópsia, 4 biópsias, né? E não teve, como é que se diz, metástase. Estou fazendo aí minha filha todo dia troca o curativo, mas tudo parece que está caminhando direitinho. Mas eu acho que ainda tem uns anos aí pela frente. E o senhor ainda planeja alguma coisa para o país, Almirante? Eu estou trabalhando, eu acredito muito nessa tipo de turbina, hidroturbogerador de baixa queda. Era nisso que o senhor estava trabalhando antes? Que eu nunca devia ter parado. Parei, fui para lá, foi uma grande bobagem na minha vida. Então eu estou voltando a trabalhar nisso, porque eu acho que isso aí a gente vai botar energia elétrica barata em locais isolados do país. E agora, esse meu parceiro, que é um grande parceiro, o Leone, que se ele fizer uma lista dos 10 melhores engenheiros do país, se fizer uma lista honesta, ele entra nela, que era fantástico. Paulo Leone. Ele viu que o miolo também serve para pequenas eólicas. Então a gente realmente está com um projeto que... Primeiro esclarece isso, porque o professor é leigo, aí não entende dessa... Para a energia eólica, para vento também, ou seja, onde tiver queda d'água baixa, pequena, a partir de 1,10 m. Tem uma turbina. Essa hidroturbina permitiria... Permite como se fosse uma grande queda. Aproveitar mesmo pequena queda, porque o material que tem muito no mercado é para grandes quedas. E essa é um projeto de vanguarda, é high-tech. Uhum. Mas Mas que beneficiaria, sobretudo, aquela população mais... Lá na Amazônia, não perto da calha central do rio, que ali é praticamente uma piscina. Mas para cada afluente, tem uma distância de 2/3 da calha central, tem água dessa. Então, no meio da floresta, o cara vive no anonimato, desgraçado, não tem uma energia, não tem um rádio que ele passa a dar uma condição de vida diferente ao camarada. E também pequenos aproveitamentos rurais. Meu Almirante, olha, então, está dando para entender por que esse homem ficou confinado, está dando para entender por que ele é perseguido. É um herói brasileiro. E é isso que está acontecendo aqui no Brasil. E nós vamos ficar de braços cruzados. E quem está fazendo isso hoje não tem coturno, não tem baioneta calada. É o sistema de justiça brasileiro.
O Almirante Otto é um patrimônio do povo brasileiro. Nós não podemos tolerar isso. Almirante, Obrigado. muito obrigado. Obrigado pelas suas palavras, que eu não mereço. Merece. E nós vamos lutar, Almirante. Isso eu Nós agradeço temos que muito. lutar para reconquistar a nossa democracia, para colocar brasileiros como o senhor no lugar que o senhor merece, que é pensando o país, que é produzindo projetos para o povo brasileiro. E é isso que essa turma está tentando impedir. Isso a história do Brasil vai mostrar. Mas esses aí, daqui a alguns anos, ninguém vai lembrar do nome. Do nome de Otto Pinheiro, o povo brasileiro vai lembrar para sempre. Obrigado. Então, Almirante, A gente quer a felicidade desse povo, né? é isso. Pessoal, o papo já se adiantou, o Almirante tem que descansar. Obrigado aí mais uma vez aí pela paciência, pela boa vontade. Nós acabamos de conversar aqui com o herói do povo brasileiro, perseguido político aqui no Brasil. Tá? Tchau.